Aê! Olá, olá, boa tarde. Oi, Adri, você está aqui? Estou entrando atrasada hoje, peço desculpas, meninas. Vou ligar aqui no Insta para responder as perguntas de vocês. Um segundinho que eu vou abrir no meu Gmail. Antes tarde do que nunca hoje. Esse é o meu lema. Sigo com a tosse e vamos lá. Deixa eu abrir aqui as dúvidas. Vou abrir aqui a live pelo Insta. Ai, abri um Reel, gente, sem querer, que loucura. Recomeçar. Não, gente, não vai abrir Reels, não. Ao vivo. Aê. Bora lá! Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais uma live das Perguntadeiras. Essa live em que eu venho semanalmente responder as melhores perguntas que vocês me enviam por e-mail. Na verdade, respondo todas, é que vocês sempre fazem as melhores perguntas. Continuo rouca, tá? Continuo tossindo, então desde já me desculpem. Estou aqui ao vivo no Instagram para todos aberto e aqui no link do Zoom para as alunas que são do curso Profissão Social Media para Médicos, tá? Vou responder as perguntas de vocês que vocês me enviaram por e-mail. A aluna do curso que tiver pergunta pode enviar por e-mail, eu respondo toda semana as perguntas, tá? As perguntas que chegam no direct ou no WhatsApp, eu acabo perdendo, então nem sempre eu consigo lembrar de tirar o print, então só para a gente deixar organizadinho, sempre que possível, me mandem por e-mail, por favor, tá bom? Bora lá. Primeira pergunta da Raquel. Oi, Ivan, tudo bem? Queria saber como que fazemos quando... Queria saber como que fazemos quando perguntam preço de consulta por direct. Pode ou não pode falar preço de consulta por direct? Vamos lá. Raquel, essa pergunta é muito boa, tá? O preço da consulta por direct, ele pode ser dito sim. O que não pode ser dito é o preço de procedimentos pelo direct, tá? Então, isso não pode ser dito pelo direct. Por quê? Porque todo procedimento médico requer uma avaliação prévia. E essa avaliação, obrigatoriamente, ela tem que ter sido feita durante o ato da consulta. Então, por exemplo, às vezes, tá, por mais que seja um procedimento estético, não pode ficar passando preço pelo direct. O que que acontece? Às vezes a pessoa quer fazer um botox. Não pode chegar diretamente para o botox. Por quê? Porque essa pessoa tem que passar por um atendimento prévio com o médico, por uma consulta, para saber se tem algum tipo de alergia, de intolerância, se o Botox pode ser feito ou não por essa pessoa, né, nessa pessoa em caso, e demais procedimentos estéticos. Estou usando aqui um exemplo de estética, tá? Mas pode ser qualquer outro procedimento. Então, por exemplo, cirurgia plástica, não tem como falar só o preço da cirurgia plástica diretamente, até porque também esses custos são variáveis para o próprio profissional. O Conselho Federal de Medicina veta passar esses valores de procedimentos por direct, tá? Mas o preço da consulta tá liberado, sim. Pode falar o preço da consulta por direct. Próxima pergunta da Silvia. Olá, eu gostaria de saber como fazemos quando o médico pede para que a gente faça o agendamento, a resposta dos comentários nos posts e o direct para agendar consulta. O profissional em questão, que é meu cliente, quer que eu faça todas essas coisas, mas não sei se esse é trabalho do social media ou não. Como ficam essas coisas? Tá, bora. Seguinte, a nossa profissão de social media, ela não existe nenhum CFM que regulamente, tá? Então, quem faz as regras somos nós. Primeiro, você tem que avaliar o que que é viável para você de tempo, o que que é viável para você em relação aos custos, ao custo-benefício realmente da sua hora de trabalho. É proibido social media agendar consulta? Não, tá, gente? Não é proibido social media agendar consulta, não é proibido responder os comentários, não é proibido curtir os comentários, não é proibido nada disso. Porém,
Será que isso vale a pena mesmo do seu tempo? Será que você está cobrando por esse serviço? Porque uma coisa é o serviço de estratégia digital, outra coisa é o serviço de execução da estratégia digital, são coisas diferentes que devem ser cobradas de maneiras diferentes. A outra coisa é responder às pessoas, interagir com as pessoas, agendar consulta, tudo isso é cobrado de maneira diferente. Não é à toa que existe uma profissão para fazer isso, essa questão do agendamento de consultas, que é, por exemplo, a profissão da secretária, né? A secretária está ali justamente para poder agendar as consultas. Então, para isso, quer dizer, dentre muitos dos papéis da secretária, né, gente? Organizar a parte administrativa, a parte de materiais, enfim, etc. Muita coisa que a secretária faz, dentre elas, agendar as consultas, tá? É por isso que a secretária recebe um salário à parte, por isso que é uma profissão à parte. Se você começar a agendar as consultas por direct, e aí, você vai receber a parte por isso? Como que fica essa bonificação? Como que fica essa cobrança? Como que fica tudo isso, tá? Então, isso é o que você tem que avaliar. Só que isso é algo que a gente vai estabelecendo com o cliente desde os primeiros ajustes, tá? Desde o começo. Não é algo que a gente faz depois, no caminho andando. Então, por isso que é super importante as primeiras reuniões, de alinhar as expectativas, para que o cliente possa ver o que a gente faz e também, principalmente, aquilo que a gente não faz. Então, é alinhar a expectativa do cliente para ele saber o que ele está levando, né? Para ele saber a diferença entre valor e preço, porque preço é aquilo que o cliente paga, valor é aquilo que o cliente leva, tá? Então, assim, qual é o valor que ele vai estar recebendo sobre o preço que ele vai estar pagando, se isso vai estar incluso ou não na sua prestação, na sua mão de obra, tudo isso a gente tem que avaliar para saber se a pessoa vai estar ali pagando por esse serviço adicional ou não, tá? Agora, via de regra, não, a gente não agenda, aqui, por exemplo, nós não agendamos para nenhum profissional com quem a gente trabalha, a gente não agenda consulta pelo direct. Por quê? Porque a gente não tem acesso à agenda desse profissional. Quem tem que ficar cuidando disso, no nosso entender, tá? Quem tem que participar, quem tem que cuidar dessa parte é realmente a secretária, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Oi, Ivan, tudo bem? Tudo ótimo? Desculpa, nem vi o nome. A próxima pergunta é da Carla. Oi, Carla, tudo ótimo. Estou com um problema com um cliente de medicina integrativa. Porque a medicina integrativa são muitos assuntos, ou seja, integra tudo. E eu não sei exatamente sobre qual assunto falar da medicina integrativa. Meu cliente também não tem uma clareza sobre qual assunto da medicina integrativa ele quer trabalhar. Como que eu posso orientar esse cliente da melhor maneira possível e como que eu posso escolher e formalizar essa linha editorial? Bora lá. Muito boa sua pergunta. Essas, essas especialidades que são muito abrangentes, a gente realmente precisa de um parecer por parte do profissional, tá? Porque realmente não tem como falar de tudo. Existe aquela velha máxima no marketing de quem fala de tudo não fala sobre nada, e é a mais pura verdade. Por quê? Porque a pessoa acaba não se tornando, não se fazendo referência em absolutamente nada. Então, dentro da integrativa, aqui com os nossos clientes que são médicos, né, que atuam nessa parte de medicina integrativa, o que a gente faz? A gente segmenta um aspecto ou mais recorrente, ou aquele que a pessoa tem maior familiaridade em trabalhar, ou aquele que a pessoa prefere. A gente segmenta um aspecto para que a pessoa possa, para que a gente possa trabalhar os conceitos da medicina integrativa em cima desse um aspecto. Quais são eles? Pode ser a parte da combate à polifarmácia, ou emagrecimento, ou hipertensão, ou diabetes, ou menopausa, e assim sucessivamente. O que não fica bom é a gente colocar em uma mesma linha editorial de medicina integrativa diabetes, hipertensão, menopausa, disfunção sexual, emagrecimento, osteoporose, aí vira uma salada de frutas, vira uma salada mista, a pessoa chega ali no perfil, ninguém sabe o que ninguém está fazendo e vira aquela bagunça total, tá? Então, nesses casos, a gente trabalha um aspecto. Então, aqui a gente tem um médico, por exemplo, que ele trabalha o emagrecimento, tá? O foco dele é emagrecimento. O que você faz? Eu faço as pessoas emagrecerem, é isso. Com base na medicina integrativa, entendeu? Então, ele utiliza os conceitos da medicina integrativa, aqueles critérios da pessoa entender absolutamente tudo,
tá? Unir o físico, o mental, o espiritual para o emagrecimento. Então, ele não olha somente os dados laboratoriais da pessoa, ele olha, por exemplo, se essa pessoa passou por algum trauma, desde quando que está com esse problema de peso, se isso é desde a infância, se isso começou após algum evento traumático, seja de um divórcio, perda de um ente querido, perda de um emprego, alguma coisa. Então, ele avalia tudo isso para trabalhar com os conceitos da medicina integrativa a parte de emagrecimento. A mesma coisa uma outra cliente nossa que utiliza absolutamente todos os conceitos da medicina integrativa para trabalhar a menopausa. Então, o que acontece? Quem chega por ali sabe que ela é uma referência em menopausa. Quem chega no outro Instagram sabe que ele é uma referência em emagrecimento, tá? Nisso a gente segmenta as pessoas para um problema em comum, tá? A gente segmenta a linha editorial para um problema em comum, sem virar aquela salada mista de assuntos e mostrando as diferentes vertentes, as diferentes maneiras como a medicina integrativa pode resolver aquele problema, que no caso do cliente número 1, do nosso cliente número 1, é o emagrecimento, da nossa cliente número 2 é a questão da menopausa, da nossa cliente número 3, que não tem nada a ver com o número 1 e o número 2, é a questão da alimentação saudável, tá? Por quê? Porque a gente explica de diferentes maneiras como que a medicina integrativa pode resolver o problema do emagrecimento, por exemplo. Novamente, só para repetir, o que não fica legal é um post de emagrecimento, um post de hipertensão, um post de diabetes, um post de alimentação saudável. Aí vira uma salada de frutas, nem a gente mesmo não sabe o que a gente está fazendo se começar a virar salada de frutas inteira, entendeu? Quem dirá o pobre coitado do futuro paciente que acaba de chegar ali naquele Instagram. Então, não, tá? Segmentem sim. É muito importante segmentar nesse sentido. Vamos à próxima. Da Marliane. Oi, Vanessa. Oi, Marli. Ao elaborar minha linha editorial, me senti uma fraude. Bem-vindo à vida real. Eu determinei 3 matrizes de conteúdo e, ao escolher os temas de cada uma, nada parecia ter sentido. Por mim, eu faria os posts que já queria e publicava, afinal preciso prospectar. Só que penso ser muito incoerente, não dar clareza da minha própria linha editorial e pular etapas. Concorda? Poderia exemplificar a linha editorial? Obrigada. Vamos lá, gente. Eu falo isso com vocês aqui desde o começo e é a mais pura verdade. É que a nossa linha editorial é sempre a pior de ser feita, tá? Um pouco porque a gente tem uma autocrítica muito grande, a gente fica com dúvida em se colocar no lugar do outro, saber se o outro está entendendo ou não. A gente quer fazer um negócio muito grande, a gente quer ter resultados muito rápidos, né? A gente fica aí trabalhando a questão da expectativa com o cliente. Alinhar expectativas com o cliente, alinhar expectativas com o cliente, mostrar para o cliente que marketing não é milagre, mostrar para os clientes que marketing não é do dia para o outro, que é um trabalho de persistência, de resistência e não imediato, né? A gente fica falando tudo isso com o cliente e muitas vezes a gente esquece de falar isso com a gente mesma, né? Então, assim, sendo que nós, como profissionais liberais, temos a imensa vantagem de podermos abordar o cliente num para um, né? Lógico, tem toda uma técnica de prospecção e etc, etc, mas em resumo, a gente pode chegar no cliente e falar assim, ó, tá interessado? Trabalho com isso, né? Basicamente é isso, a gente tem esse benefício. E o cliente, que é médico, ele não tem esse benefício. O cliente não pode chegar no Instagram, eu tô sem paciente, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar o boleto? Não tenho como pagar boleto, tô sem dinheiro, vou abordar 20 pacientes por dia no direct para ver se um fecha a consulta. Isso é proibido? Isso é antiético? Então, o trabalho de espera do cliente acaba tendo que ser até maior do que o nosso, que nós sim podemos fazer essa prospecção ativa, né? Essa prospecção cirúrgica de identificar quem são os nossos clientes e cirurgicamente oferecer aos nossos clientes aquilo que nós fazemos, tá? Isso é um grande benefício que nós temos como prestadora de serviço nessa área. Então, o que acontece? É mais que normal que a gente não goste de fazer a nossa própria linha editorial ou que a gente tenha dificuldades em fazê-la. Isso é absolutamente normal. O que a gente tem que pensar? Quem são as pessoas para quem eu quero oferecer o meu serviço? Qual é o meu serviço? E como eu faço o meu serviço? Então, essas três perguntas, elas têm que ficar muito latentes na linha editorial,
tá? Outra coisa que é muito legal da gente incentivar dentro da nossa própria linha editorial é um pouco de empreendedorismo. Por quê? Para que a gente possa segmentar o nosso cliente. Porque olha só, o nosso cliente mesmo, por exemplo, que é médico, que é dentista, que é profissional liberal dentro da área da saúde, né? São pessoas que querem empreender. São pessoas que já começaram a entender na clínica ou consultório como seu próprio negócio, tá? Então, não são pessoas que estão buscando concurso público, não são pessoas que estão satisfeitas, por exemplo, com serem funcionários de um hospital e receber por cada plantão feito, tá? São pessoas que realmente ali se são os insatisfeitos que decidiram não se conformar com aquilo que todo mundo faz, que têm vontade de fazer diferente, que tiveram vontade de fazer diferente e fazem, tá? E que por isso decidiram empreender. Então, colocar na linha editorial também, incentivar um pouquinho essa coisa do empreendedorismo, é super legal de ser feito também, tá? Sobre os assuntos em específicos que a gente pode e deve, cada um, né, post por post, isso, Marli. Tem tudo lá no curso no Profissão Social Media Médico, tem tudo lá explicadinho, perfeito. O tipo de post que você tem que fazer, o tipo de comunicação que você pode, que você deve abordar. E assim, lembrando que é, diferentes comunicações atraem diferentes pessoas, tá? Então tá tudo bem você se comunicar de uma maneira diferente e principalmente pensar quem é o tipo de cliente que você quer ter. Você quer ter aquele tipo de cliente que entende a importância do longo prazo, então você vai falar mais sobre isso. Você quer ter aquele tipo de cliente que só quer o Instagram mesmo e tá tudo certo, então você vai trabalhar mais com esse tipo de cliente que só quer o Instagram profissional, tá? Lembrando que todos os tipos de clientes são bons. Não existe cliente melhor ou cliente pior, tá? Todo cliente é bom, todo tipo de cliente é bom e dá para fazer bastante dinheiro com um tipo de cliente ou com outro. Não significa que um ticket mais alto vá faturar mais do que um ticket mais baixo. Vou dar um grandíssimo exemplo aqui para vocês. Clínicas, tá? Clínicas populares, onde a consulta particular é em torno ali de 80 a 120 reais. E clínicas de alto ticket, onde uma consulta está a 500, 900 reais. Não significa que a clínica de alto ticket tenha um faturamento, ou seja, o valor arrecadado mensalmente, maior do que a clínica popular, que cobra um valor bem menor. Por quê? Porque a clínica popular cobra um valor menor, só que, no entanto, ele oferece um atendimento mais rápido, existe um volume maior de pessoas dispostas a pagar um baixo preço do que um alto preço. Enquanto a clínica de alto padrão vai atender menos pacientes, existem menos pessoas dispostas a pagar um alto preço. Então, assim, é tudo muito variável. Você tem que definir realmente com você quem são os clientes que você quer atender, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu pulei. Deixa eu ver. Não, não tem mais nenhuma pergunta. Não pulei nenhuma. Todas as perguntas respondidas. Quem tiver mais alguma dúvida, pode mandar no nosso e-mail exclusivo de alunas. Muito obrigada pela participação de todos e todas e um beijo. Ótima quarta-feira para todo mundo!